From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando. Programação que vai ao ar neste horário para que você possa ser abençoado. E hoje vamos continuar com a nossa meditação em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, a partir do verso 19, então pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, vá em um lugar bem tranquilo, aonde você possa agora reservar este tempo com Deus. Romanos capítulo 9, a partir do verso 19 até o verso 21, diz assim: Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será o objeto para perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportando com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição? Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Aqui em Romanos capítulo 9, a partir do verso 19, Paulo então agora ele passa a um aspecto importante. Ele vai falar sobre a soberania de Deus. E esse é um tema que você, eu, temos que prestar bastante atenção. A soberania de Deus. Deus é soberano. Toda vez que se fala em eleição, em predestinação, a primeira coisa que você deve ter em mente não são os livros teológicos, não são as opiniões particulares, ainda que isso esteja bem com quem seja. Porém, o que você deve considerar quando você ouvir sobre eleição, predestinação, é justamente a soberania de Deus. A soberania de Deus é o ponto mais importante. E nesta passagem que nós vamos hoje meditar, com base na mensagem do profeta de Deus para esta era, Romanos, capítulo 9, do 19 ao 21, Paulo vai justamente falar sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade como humanos. Deus, sendo soberano, ele pode fazer todas as coisas. Um soberano faz todas as coisas. Deus criou todas as coisas, sabe de todas as coisas. Às vezes as pessoas perguntam por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo. E justamente Deus permite certas coisas por ser soberano, por ser o Deus Todo-Poderoso, por conhecer o início e o fim de todas as coisas. Antes de nós entrarmos no detalhe desta passagem de Romanos, capítulo 9, do 19 ao 21, eu quero que você, antes disso, reflita sobre isso. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Por que não somos uma denominação, ele fala aí sobre isso. Ele faz alguns questionamentos. Qual existiu primeiro, o Salvador ou o pecador? E eu quero que em cada uma dessas questões, você, meu irmão, minha irmã, escute. Isso faz bem para a sua alma. Isso vai te ajudar. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a verdade poder te libertar, para a verdade poder fazer algo por você, você tem que aceitar esta verdade.
E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Te libertará do medo, te libertará da opressão, te libertará da enfermidade. Não pense você que é apenas os barulhos, apenas orações barulhentas, expulsar demônios através da programação, água em cima do rádio ou água que você coloca enquanto você escuta. Não é esses tipos de rituais. Mas a verdade, à medida que ela vai entrando na sua alma, ela vai te curando, ela vai te libertando, ela vai te fortalecendo. Então, pense nisso. Deus sendo soberano, Deus sendo todo-poderoso, que criou todas as coisas, não havia ninguém antes de Deus, não havia mundo, não havia nada. Tudo que foi feito se fez por Ele e para Ele. Olha, isto é soberania. Como ir contra isso? Como questionar isso? Pense bem. E o profeta de Deus para esta era, ele faz algumas perguntas para nós. Quem existiu primeiro? O Salvador ou o pecador? Qual existiu primeiro? Claro que foi um Salvador. Qual existiu primeiro? Um curador ou um doente? Por que permitiu que houvesse um pecador? Porque um dos atributos de Deus é ser salvador. Se jamais tivesse havido um pecador, ele jamais seria conhecido como um salvador. Você está me entendendo? Ele pode fazer com que todas as coisas girem em torno da sua glória. Soberania de Deus se trata disto. Anote aí no cantinho da sua Bíblia, nesse trecho do verso 19 ao 21, você vai lá, marca e coloca assim, soberania de Deus. Se você não gosta de marcar na sua Bíblia, aí no seu caderninho de anotações você anota soberania de Deus, Romanos 9, do 19 ao 21. E agora eu vou te falar o que é soberania de Deus. Soberania de Deus, ele pode fazer com que todas as coisas, presta bastante atenção, todas as coisas girem em torno da sua glória. É isso que se trata a soberania de Deus. Se é para a glória de Deus, se é para levar Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas. E Paulo vem falando aqui, dando exemplo, agora voltando para o nosso texto, Paulo vem falando do exemplo do oleiro, que está ali fazendo um vaso. E à medida que ele vai... Quem tem o conhecimento, o barro ou o oleiro? Quem tem mãos, o barro ou o oleiro? Quem tem a capacidade de fazer? E aqui eu vou chamar de poder. Estou falando capacidade da parte humana, né? Quando se trata de Deus é poder. Mas você me entende a minha linguagem para que a gente possa entender esta verdade de Deus através do profeta desta era. Quem tem isto? Quem tem este poder de manusear o barro? Esta habilidade? Isso vem do oleiro. O oleiro tem esta habilidade e ao ver que o vaso não está de acordo com o que ele quer, que o vaso não reflete aquilo que ele imaginou, que ele pensou, então ele destrói o vaso e faz o vaso novamente. E o vaso não vai questionar. O vaso não fica questionando. Nós não somos Deus neste sentido. Nós não somos. Deus é soberano sobre as nossas vidas e Ele vai fazer, vai prestando atenção, Deus é soberano sobre a sua vida para fazer com que todas as coisas girem em torno da sua glória. Cada acontecimento, cada permissão que Deus deu, cada evento, seja bom, seja ruim que aconteceu em sua vida e na minha, é para que gire em torno da glória de Deus. É Deus nos aperfeiçoando. Pode o oleiro dizer, ou pode o vaso de barro dizer ao oleiro, você me fez assim? Quem está no controle? Quem tem o barro? Em que mãos está ele? Irmão,
Paulo disse: ó homem tolo, não disse ele que levantou o Faraó para o mesmo propósito? Nós vimos isso nas programações anteriores. Você pode escutar. Por certo, ele sabia disso antes da fundação do mundo. Ele sabia quem seria o quê. Você não precisa ficar preocupado, preocupada. Deus sabia todas as coisas. Ele já sabia quem seria, quem não seria. E ele permitiu que houvesse o pecado para que ele pudesse ser um salvador, manifestar o seu atributo. O oleiro fazendo ali, ele está manifestando atributo. Um atributo de uma criatividade de uma alça, um atributo de fazer a boca do jarro ou do vaso, melhor dizendo, de uma determinada maneira, a base de outro. São manifestações dos atributos que estavam naquele oleiro. A mesma coisa com Deus, só que, claro, Deus a gente está ampliando isso milhares, bilhões de vezes. Por certo, Deus sabia disso antes da fundação do mundo. Ele sabia quem seria, o quê? E ele permitiu que houvesse pecado para que ele pudesse ser salvador. Ele permitiu que houvesse doença para que pudesse ser um criador. Ele permite que tenha ódio, que tenha coisas ruins acontecendo, para que ele fosse o amor. Ele é Deus, e esses são os atributos de Deus manifestados, entregues para nós. E quando ele manifesta os seus atributos para nós, e nós aceitamos o seu atributo, oh irmãos, isso é tão maravilhoso. Você aceita a sua cura porque ele é o curador. Está você doente nesta hora? Ele é o curador. Ele te cura nesta hora. Está você com a mente perturbada? Ele te liberta, ele alivia a pressão da sua mente. Porque ele te conhece. Davi disse: tu sabes que somos pó. Quando eu estava no ventre da minha mãe, expressou Davi, e ainda era informe, estava me formando, o Senhor já me conhece. Se você vive em um ambiente de ódio, se você vive em um ambiente de perseguição, de ódio, você pode receber esse atributo de amor das mãos de Deus. Se você se sente perdido nos seus pecados, na bebida, nas drogas, lançado no mundo, você pode ter este atributo de Salvador e dizer: ó meu Salvador, ó meu Deus amado, tu és o meu Salvador. E você toma posse desse atributo. Você toma posse da sua cura. Se você está doente, você pode fazer isso. Olha como que a soberania de Deus te leva num lugar elevado, nos leva em um lugar elevado. Porque Deus é soberano. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Como barro, não temos o direito de questionar as decisões do oleiro. Não, irmão. Não. Nossa visão ela é limitada. Entenda isso. A nossa visão ela é limitada. A nossa mente humana ela é tão limitada que não podemos compreender os pensamentos de Deus. Por que isso? Por que aquilo? Quando você tenta entrar nisto, de tentar entrar nos pensamentos de Deus com a sua mente pequena, com a nossa mente pequena, nós causamos confusão. Nós causamos grande confusão. Agora, não que eu não tenho nenhuma responsabilidade então, vou fazer o que fazer, não. Por isso que Paulo falou de Faraó, por exemplo, que Faraó teve a oportunidade de se arrepender e seguir a Deus, mas ele escolheu a rebeldia. O próprio profeta nos diz que Deus nos deu livre-arbítrio, podendo escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Agora, Deus, desde antes da fundação do mundo, ele sabia quem seria e quem não seria. Eu não sei, você não sabe. Nós não temos que entrar nessa alçada. Eu não sei quem obedeceria, quem não obedeceria. Mas Jesus deixou uma chave: pelos seus frutos os conhecereis. É pelo fruto que a gente se conhece. O fruto daquela vida. Uma vida de obediência à palavra de Deus ou uma vida de desobediência? Uma vida de rebeldia? É disso que se trata.
Se trata de misericórdia, se trata de justiça. Deus é amor, disse o profeta, mas também ele é justiça. Ele não pode deixar o pecado impune, deixar isso passar impune. Não, não. O único caminho para a salvação é entregar-se completamente a Deus e obedecer os seus mandamentos. Eu faço esse convite para você. Permita que Deus seja o seu oleiro, que Ele manifeste os atributos de cura, de salvação, deixe Ele moldar o seu caráter, deixe Ele te transformar em um vaso de misericórdia para a glória dEle, porque o Senhor é a força da nossa vida, o Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.